Agora, gostaria de saber se alguém sabe interpretá-lo. Começo a olhar por onde, o que é que eu vejo, o que é que eu espero ver. Alguém tem uma ideia? Primeiramente, Dr. Celestino, quando estamos perante o raio-x, devemos ver se está devidamente identificado. Não percebo. Devemos ver se está devidamente identificado com o marcador à direita. Certo? Identificação é um ponto importante, para termos a certeza que realmente o raio-x que estamos a ver é do nosso paciente. Certo. Certo? Mais. Depois, identificamos, é mesmo nosso paciente. Falou o passo seguinte. Não. Microfone. Microfone. Ok. Esqueci-me de ligá-lo. Boa noite, prof, de novo. Boa noite. Bem, depois da identificação, raio-x do abdômen. Devemos certificar-nos de ver das partes moles do centro para a periferia, prof. Certo. Então, do centro para a periferia, ias observar o quê? Ok, do centro para a periferia, começaria por observar o gradil costal inferior, nesse caso. Procura-se a fratura costal. Observo comumente as hemicúpulas diafragmáticas. Observo se há níveis hidroaéreos, que é comum vermos o padrão aéreo na radiografia do abdômen simples. E observamos ao nível da pelve, a ver se há fratura pélvica. Fratura pélvica. Estás logo a partir. E se for um exame normal, o que é que vais ver? Estás a partir logo para trauma. Ok. Estamos ainda a analisar a sistemática. Ok, numa radiografia normal, eu espero encontrar um abdômen com padrão com padrão aéreo normal, ou seja, ânsias com padrão bronco. Como é que eu digo? Quem está falando? Atenção, colegas que têm o microfone ligado, por favor, vamos só desligar o microfone, tá? Pois. Tirando as pessoas que eu estou indicando, vamos ligar os microfones para melhorar aqui a comunicação. Obrigado. Continuando, eu espero encontrar um padrão radiotransparente, pois dentro das ânsias intestinais temos ar. Certo. Não havendo nenhum, sendo que é um raio-x normal, não há contraste, é isso que eu espero fundamentalmente encontrar. Não estando o paciente ocluído, não há aumento da radiotransparência, é um padrão radiotransparente comum, normal. É o que eu normalmente espero encontrar. Tá certo, tá certo. Já como queres falar muitas patologias, daqui a pouco já vai ver algumas imagens patológicas que depois vou me deliciar a ouvir a tua explanação. Bom,
O que é importante ver no raio-x simples do abdômen? Obviamente, estamos perante um raio-x simples do abdômen com uma certa preparação. Reparem que aqui nós não observamos, né, o conteúdo aerocólico, que é o normal, num paciente que faz o raio-x num banco de urgência. Né? Aqui é um paciente que já teve uma prévia preparação, né, um dia antes do exame, com laxantes, com clisteres, que exatamente vão retirar todo o ar, né, e todo o conteúdo fecal que fica dentro das ânsias intestinais. Isso para quê? Isso para melhorar, de certa forma, o nosso grau, né, de visibilidade de algumas estruturas, principalmente de algumas sombras. Né? No abdômen, nós observamos, obviamente, um padrão de partes moles e o padrão ósseo. Tá? E do resto só vemos sombras. Tá? Parece mais uma assombração, mas mesmo assim, nós vemos muitas sombras. Uma das primeiras sombras que tem que nos chamar sempre a atenção, né, é a sombra hepática. Tá? Topograficamente, nós sabemos que a sombra hepática, nós vamos ver aqui a nível do epicôndilo direito, certo? Deixa eu só puxar aqui o cursor, exatamente. Nós vemos essa radiopacidade homogênea, tá? Bem aqui, limitando a 12ª costela, tá? Essa radiopacidade homogênea derivada ao fígado. E já sabemos a nome anterior, né? É considerado hepatomegália quando o fígado repassa o bordo costal da 12ª costela. Então, num raio-x simples, nós podemos avaliar a sombra fígado. Pelo raio-x, já conseguimos avaliar se o paciente tem ou não uma hepatomegália. Observando sempre a sombra hepática. Tá? Nós avaliamos também outra sombra, que é a sombra do músculo psoas, certo? Que são estas linhas moderadamente radiopacas, bem ao lado da coluna vertebral. É muito importante nós procurarmos também observar essas sombras do músculo psoas, salientando previamente que estamos a ver um estudo com preparação, atenção, tá? Porque obviamente no banco de urgência, um paciente que não está preparado, que tem muitos gases, vai ser dificultado observarmos a sombra do músculo psoas, como bem para aqui, e também a sombra da projeção de ambos os rins, tá? Aqui temos a sombra do rim direito e a sombra do rim esquerdo, tá? Por que é importante buscarmos essas sombras? Porque o apagamento dessas sombras pode nos valer para pensarmos já em algumas patologias do fórum do abdômen agudo, do fórum de urgência como tal. Tá? Como, por exemplo, a apendicite. Reparem que a apendicite tem uma característica, ela, por norma, apaga a sombra do músculo psoas. Então, é importante buscarmos essas sombras. Tá? Não mais importante do que o abdômen, também temos que observar a coluna. Tá? A coluna vertebral é muito importante sempre avaliarmos a coluna quando estamos a ver um raio-x do abdômen. Tá? Ela está aí presente sempre a nos chamar a atenção e, obviamente, que também pode nos ajudar muito para definir casos específicos do paciente. Ora bem, nós aqui estamos a ver a coluna numa vista anteroposterior, tá? E observamos algumas estruturas aqui nos corpos vertebrais, que é importantíssimo sabermos interpretá-las também, porque nos ajuda muito a avaliar se há ou não alguma rotação do eixo, tá? Da coluna, se há ou não algum desvio, não é? Aqui da coluna, se há uma escoliose, destro ou sinistro convexa, se há alguma diminuição do espaço intervertebral, ou seja, tudo isso conseguimos facilmente visualizar aqui na coluna. Mas para isso temos que identificar também algumas estruturas anatômicas aqui na coluna vertebral. Tá? Então vamos para um exercício anatômico aqui na coluna.
Ora bem, todo mundo consegue enxergar aqui este corpo vertebral, certo? Ora bem, a primeira coisa que me chama a atenção nesse corpo são essas duas estruturas nodulares, circulares, certo? Em cada lado dos corpos vertebrais, certo? E estão seguidas, uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. O que seriam esses acidentes anatômicos, podemos dizer assim? Alguém tem uma ideia do que possa ser essas duas imagens aqui, da coluna? Acho que são os processos articulares da coluna vertebral. Processos articulares. Poderiam ser, mas não são. Essas estruturas são mais densas que o normal. Daí que ela se nota aqui. Tá? Não são processos articulares. Que outra estrutura podia estar aí? Bilateral? Os processos transversos. Diga. Processos transversos. Os processos transversos. Reparem. Aqui ao lado, nós vemos essas duas estruturas, certo? Compridas. Estes, sim, são os processos transversos, tá? Não tem nada a ver com essas duas estruturas. Aqui estão os processos transversos, moderadamente radiopacos, certo? Mas não são. Aqui estão os processos transversos. Que outra estrutura nós podemos encontrar na região posterior dos corpos vertebrais, que por norma unem as lâminas e ao processo espinhoso? Qual é? São pedículos, doutor. Exatamente, exatamente. Estamos a ver aqui os pedículos. Pedúnculos. Tá? Exatamente. Essa imagem é dos pedículos vertebrais, tá? Estão sempre aqui bilateral. E ao lado dos pedículos, o que é que nós vemos? Essas estruturas aqui, tá? Meio que ovalada, bem no centro, né? Dos corpos vertebrais. O que é que seria? Exatamente, os processos espinhosos. Por que é muito importante observarmos essas duas estruturas em particular? Quando observamos um raio-x da coluna na vista anteroposterior, tá? Quando existe algum grau de rotação da vértebra, nós vamos ver que os processos espinhosos não vão estar centrados, vão estar desviados, ou para a direita, ou para a esquerda. Tá? Muita atenção. Vão estar desviados, ou para a direita ou para a esquerda. Então, é muito importante nós visualizarmos aqui, né, essa centralidade dos processos espinhosos. Porque bastou ele estar desviado para um lado ou para o outro, que você vai ter a certeza que esse corpo vertebral está desviado do seu eixo normal, tá? Muita atenção. E isso também conseguimos ver num raio-x do abdômen. Tirando essas lesões, não é? Esse grau de rotação, nós vamos ver aqui as escolioses, que são aquelas curvaturas a nível da coluna. Ainda no raio-x do abdômen, ainda temos outras estruturas ósseas muito importantes que devemos sempre observar. Uma delas é a articulação sacroiliaca, tá? Muita atenção aqui na junção sacroiliaca. Por quê? Porque existem várias patologias que acometem essas articulações que muitas das vezes são passadas como normal e o paciente está sempre aí com claudicações no movimento, dores a nível da região lombosacra. E a primeira ideia que nos passa é que tem alguma patologia a nível da coluna. Tá?
mas muitas das vezes tem patologias a nível da articulação sacroiliaca. Como podemos observar? Muito simples. Nós observamos aqui o ponto de união desses dois ossos, tá? E se reparem aqui, bem aqui no bordo, nós observamos um aumento da densidade óssea, tá? Porque o normal seria, a nível da articulação, manter a mesma densidade, com o mesmo padrão, tá? Notem que bem junto da articulação nós vemos uma zona mais densa, certo? Aí nessa articulação, tá? Densa, tem um aumento da densidade óssea, tá? E quando é que ocorre esse aumento da densidade óssea? Ocorre exatamente quando já há um contato de osso com osso. O organismo já sofre com esse contato e manda reforçar esta zona, tá? Ele reforça aumentando a densidade óssea da zona que já está a entrar em conflito. E a esse aumento da densidade nós chamamos, né, de esclerose. Tá? Se alguém se recorda das lesões elementares ósseas, a esclerose óssea é uma dessas lesões, tá? Que se caracteriza por esse aumento da densidade óssea. E quando vemos aumento da densidade óssea, ou seja, uma zona de esclerose, a nível da articulação, temos sempre que pensar numa sacroileite, tá? E a sacroileite faz muitas das vezes diagnóstico diferencial com algumas sacrolombalgias, tá? E muitas das vezes passa por desapercebido. Fazemos o raio-x da coluna, conseguimos ver os ossos pélvicos e nos passa esse aumento da densidade óssea a nível aí dessa articulação, tá? Fica uma dica. Tudo que é artrose, tá? As artroses ósseas são caracterizadas por diminuição do espaço articular, ok? E, consequentemente, aumento da densidade óssea, ou seja, artrose, zonas de esclerose. Tá? Podemos ver esse fenômeno em tudo que é articulação. Se tiver artrose, vai ter exatamente esses mesmos achados. Tá? Mas isso será um outro tema, para um outro dia, que vamos falar somente do soma. Hoje, o nosso foco é abdômen. Tá? Mas, como deram para ver, no raio-x simples do abdômen, nós podemos ter um grande prisma de patologias, tá? Sempre que for observado de forma sistemática, como bem o colega falou, da periferia para o centro, sabendo a divisão topográfica do abdômen, para sabermos em que topografia estamos a olhar, que órgão pertence a esse topograma, e só assim vamos pensar nas demais patologias. Tá certo? Ora bem, o foco da aula de hoje é irmos para o abdômen agudo, tá? Estão situações decisivas, que o prévio diagnóstico salva vidas, tá? A acurácia do médico aí tem que ser impecável e, obviamente, que vamos nos sentir cada vez mais regozijados quando conseguimos detectar essas mesmas alterações. E vamos a um prévio teste. Eu gosto sempre de dar exemplos dos nossos familiares no raio-x. Isso nos faz sentir um pouco o peso, né? Aqui da situação. Luzolo, estás mesmo em que ano? Luzolo, estás em que ano, filho? Não escuto. Não estou a escutar. Depois pegar o microfone. Estás em que ano? Segundo.
Ah, segundo Segundo ano. ano. Ah, ok. Ok, ok. Estou a jogar Ainda pela... são certo, ok, né? Ah, tá certo. Deixa eu explorar um pouco mais aqui alguns colegas. Prontos. Tem algum colega que queira arriscar em me dar o diagnóstico? Só vamos pensar em diagnósticos. Eu não estou a pedir para fazermos o relatório. Tem essa raio-x do tórax, diagnóstico. Alguém tenta? Você tem cá, doutor? Com certeza. Tuberculose miliar. Tuberculose miliar, ok. Lembra-se que esse aqui é o teu irmão mais novo, que aparece no banco de urgência com dor abdominal. Por acaso, fizeram uma palpação, um abdômen tábua, estão na dúvida, e fizeram um raio-x do tórax. Não chegaram a fazer um raio-x do abdômen. Aí, a doutora continua pensando numa tuberculose miliar, aí? Tranquilo. A ideia Posso é, Não, fazer um teste, certo? E depois, no correr da aula, vamos se dar conta dos erros. Depois, no fim, vamos voltar por essas mesmas imagens e você vai me dar já os diagnósticos corretos, espero eu. Esse é profe, o grande objetivo. Com quem falo? eu Silvio. Ah, Cheguei doutor aqui. Silva. Sim. Antes Diagnóstico. de é um Só temos diagnóstico. pneumoperitoneu. Pneumoperitoneu. Sim, senhora. Pneumoperitoneu. Tá bom. Vamos para a segunda imagem. Segunda imagem. Diagnóstico. tem líquido livre no caso abdominal. Estão a ouvir bem a minha voz? Está muito baixo? Mas tá boa. Ah, estão a ouvir bem, ok. Então, esse segundo raio-x. Em que é que pensamos? Doutor Pimentel, em que é que pensamos? Doutor Pimentel, alguma opinião? Nenhuma opinião. Jéssica, ou Jéssica Patrícia, alguma opinião? Ainda não. Tu vais para o teu lugar, não Eu dar algo mais, não tenho certeza. Atira, ainda não estou a julgar ninguém. Se fosse para dar um diagnóstico, o que a doutora daria? Mas não tenho certeza, professor. Mas eu acho que isso que eu estou a ver, talvez seja o fígado. Mas nós não estamos no abdômen, estamos no tórax. Diagnóstico. Doutor Mainde, diagnóstico, por favor.
Só não tem som. Diga. Pronto. Estamos na dúvida. Diagnóstico. É uma imagem rica. É um raio-x do abdômen. Doutor, posso estar? Pode, está à vontade. Antes, como é que se chama? Talvez não seria escoliose postural. Olha bem, aqui temos duas patologias. Obviamente que estás a olhar para a parte óssea, certo? E sim, tem uma escoliose importante. Uma escoliose sinistro-convexa. Sinistro por quê? Porque ela vai principalmente angular para o lado esquerdo, tá? E se vocês derem conta, para dessa escoliose, se vocês prestarem atenção, tá? Se vocês prestarem atenção para os pedículos, tá? E o processo espinhoso, notem aqui, por exemplo, que há uma simetria. Olha o espaço desse processo espinhoso, que deveria estar aqui centrado e está lateralizado, certo? Ou seja, aqui vamos falar que para além da escoliose, há uma rotação do eixo importante dessa vértebra, tá? Daí que é muito importante olharmos sempre para esses dois aspectos aqui importantes, que são os pedículos, tá? E como está a orientação do processo espinhoso. É para que este estão muito rotados. Tá? Reparem, estão totalmente lateralizados. Quer dizer que alguma rotação é importante. Prontos, já vimos aqui a alteração óssea, sim senhora. Agora vamos à alteração do conteúdo abdominal em si. O que é que vai causar aqui esse aumento da transparência no abdômen? O que é que conseguimos enxergar? Talvez seria um megacolon. Tá. Doutora Joana, bem-vinda. Liga o microfone, por favor. Diagnóstico. Desse raio-x do abdômen. Já falamos da escoliose, não é? Já falamos aqui da escoliose. Atenção ao microfone, colegas. Doutora Joana. Diagnóstico, por favor. Liga o seu microfone. Não escuto, doutora. Liga o microfone. Pode deixar a criança também quer aprender um pouco, isso é importante. Não deixa a criança ficar assim, se calhar vai aprender e vai ser uma futura médica também. Está tranquila. Agora, diz-me o diagnóstico, faz favor. Mas liga o microfone, doutora, liga o microfone, eu não escuto. Problemas técnicos com a doutora Joana. Doutor Mainda Antônio, boa noite, por favor. Quer colaborar com o diagnóstico? Silêncio total. Bom, é importante que esse silêncio não aconteça durante o banco de urgência. Melhor falarem aqui, errando ou não, para no banco de urgência conseguirmos salvar vidas. Atenção. Vamos passar. Posso, prof?
Não, Para não vamos passar, vamos ficar aqui com essa imagem. Não, é que essas imagens vão voltar a passar no decorrer da apresentação. Sim, doutor Silvio, diga. pois nessa imagem, é só diagnóstico, né? É só o diagnóstico. Para mim é uma oclusão intestinal. Uma oclusão intestinal. Ok, uma oclusão intestinal. Fica assim a oclusão intestinal porque A distensão das alças abdominais e o grão intestinal do grão de feijão, que é típico. vôvulo de sigmoide. Mas pronto, fica a oclusão intestinal ainda. Ok. Uma coisa é a oclusão, certo? Embora que o vulvo também está dentro das oclusões, não? Uhum. Mas quando é vulvo. Tem um sinal aí importante. Uhum. Café. A doutora Gomes Tiburcio falou há pouco tempo. A distensão das alças abdominais Sim. e o sinal do grão de café. E o sinal do grão de café. Muito bem observado, sim, senhora. Aqui temos um paciente que chega ao banco de urgência numa posição antálgica, com um quadro de dor abdominal que começa, não é? Com uma dor a nível de epigastro, que vai migrar para a fossa ilíaca direita, acompanhado a posterior de náuseas e vômitos, e febre. Bom, no vosso hospital não tem TAC, não tem ecografia, só tem um raio-x. Opinião desse raio-x com essa clínica? Tem algum achado aí importante? Alguém queira comentar? Só estou a ver aqui dois colegas que andam que querem comentar. Isso aqui, quer dizer, só há dois colegas que possivelmente vão estar a salvar vidas nos hospitais. A ideia é participar. Tá? Chama a atenção alguma coisa neste raio-x do abdômen? Chama assim, doutor. Chama atenção. Podemos pensar num apendicite. Chama a atenção a radiopacidade de forma circular na região inferior do raio-x. Certo, é aqui. Certo. O que é que poderia ser? Apêndice. Diga. Apêndice. Tu estás a ver o apêndice ali? Nesta forma circular, posso pensar no apêndice. Numa apendicite, nesse caso. Sim. Mas o que é que estaria a provocar esta apendicite? Porque nós aqui não estamos a ver o apêndice. Nós estamos a ver algo que está a provocar apendicite. Aí vamos cair no baú das causas. Causas de apendicite. Quais são as causas mais frequentes? Um fecalito, prof. Fecalite. Perfeito, muito obrigado. Tá? São inúmeras. O fecalite é uma das causas mais frequentes. É para que já exista apendicite até por espinha de peixe. Está perfeito. Ali, obviamente, podemos pensar assim num fecalito. Vemos o fecalito, tem toda essa clínica, mandatório subir para o bloco. Tá? Ainda nessa imagem, podemos fazer vários diagnósticos diferenciais, não é? Como essa imagem é calcificada, é nodular e está aí bem nesta zona, sempre também podemos interrogar um cálculo renal que está migrando para a bexiga.
a aparição vai ser exatamente a mesma. A única diferença nesse caso vai ser a clínica desse doente. Tá? Lembra-se que a clínica da apendicite e a clínica de um cólico nefrítico podem ter alguma semelhança, mas têm características bem diferentes. Certo? Daí que não tem como nós dissociarmos a imagem da clínica. Tá? Vamos fazer um exercício só com a clínica, com essa mesma imagem, que vai dar um diagnóstico diferente. Vem um indivíduo também com uma dor lombar, a predomínio direito, que se irradia para a região pélvica, tá? Mas tem uma característica, é uma dor que não cessa em nenhum movimento, não cessa em nenhuma posição, tá? O paciente está super aflito, inquieto, começa depois com náuseas e vômitos. Fazemos apunho percussão à direita e o paciente se exacerba, tá? Aí eu vou pensar numa cólico-nefrite, certo? Faço o raio-x e vejo esse cálculo aí, vou pensar numa oclusão do ureter e a pedra está baixa. Nesse caso, cálculo, a litíase. Mas é a mesma imagem. Moral da história, uma mesma imagem, histórias clínicas diferentes, diagnósticos diferentes, tá? É muito importante quando observamos as imagens. Não existe uma imagem taxativa de. Tudo vai depender da clínica que o paciente apresentar, para podermos chegar no diagnóstico, ok? Mais outro raio-x. Quem quer discutir esse raio-x? Raio-x simples do abdômen. Alô, prof? Sim, estou ouvindo. É o raio-x simples do abdômen. Certo? Em que vemos distensão das ânsias, imagem Certo. radiotransparente. Essa imagem radiotransparente que nos traduz a distensão das ânsias. Nesse caso, são as válvulas coniventes e as abstrações também, prof. Aqui consegues ver válvulas coniventes? Não. Para se referir nessa grande imagem, certo? Sim. E essa imagem tem essas áreas aqui. Como é que se chamam essas linhas? Pequenas? Abstrações, certo? Sim, exatamente, sim. Estamos a ver abstrações ali. E estamos a ver uma linha que divide essas duas imagens, né? Essa linha aqui no meio. Sim. O que seria? Qual seria o diagnóstico, doutora? Olhando com esse prisma. Uma grande ânsia dilatada, certo? Sim. Com uma linha radiopaca no centro. Uma oclusão? Uma oclusão. Podemos falar num síndrome oclusivo, mas qual o diagnóstico? Qual seria o diagnóstico? Qual seria o diagnóstico? Uma oclusão intestinal? Essa é outra uma imagem do exercício.
Quem quer repostar? Tem alguém aqui que queira repostar o diagnóstico? Qual é a clínica, prof? Tem clínica? Tem, sim, senhora. O paciente chega no banco de urgência, já, com uma marcada distensão abdominal, vai referir que há mais de 4 dias que não evacua dejetos orgânicos, tá? Vômitos, e se dirigiu assim para o hospital. A palpação, não é? Nota-se um abdômen bastante volumoso, tá? Depressível, e a percussão denota-se um marcado aumento do timpanismo abdominal. Doutor Cercal, alguma opinião? Mainde, doutor Mainde, quer opinar? Nesta imagem, o final do grão de café, que não parte às vezes é sugestivo mesmo de oclusão intestinal, mas creio que seja um volvo do cólon. Certo. Um síndrome oclusivo, pensando num volvo sigmoide, certo? Perfeito, concordo plenamente. Bom, vamos lá esclarecer com alguns pontos que aqui nós frisamos para ganharmos tempo, né? Estamos a falar do conceito de abdômen agudo, como é óbvio, né? O termo abdômen agudo se refere a uma dor súbita e severa do abdômen que possua menos de 24 horas de duração, tá? Em muitos casos é uma condição de emergência e requer o diagnóstico urgente e específico. E, por norma, o tratamento geralmente envolve a cirurgia, ou seja, o nosso diagnóstico salva vidas em tempo real, tá? Ora bem, nós podemos classificá-lo, tá? Desta forma. Podemos falar de um abdômen agudo infeccioso / inflamatório, certo? Vamos pensar no síndrome obstrutivo, síndrome peritoneal, pensando no perfurativo, hemorrágico, traumático e vasculares, tá? Quando falamos de inflamatório, de infeccioso / inflamatório, estamos a falar, obviamente, das ites, né? Desde a apendicite, desde a colicistite, desde a pancreatite, tá ok? Muito interessante aí, tá? Falamos do síndrome obstrutivo, aí vamos falar dos volvos sigmoide, vamos falar das obstruções mecânicas, certo? Que podem ser centrais ou periféricas, vamos falar do ilho paralítico, que é muito importante, tá? Síndrome perfurativo, que é o nosso pão do dia a dia, as nossas febres tifoides maltratadas, que vão sempre complicar com perfuração, tá? Lembrem sempre que uma febre tifoide maltratada, ela piora 4 semanas depois. Caso cair, vai cair sempre com uma provável perfuração. Daí que a história clínica é muito importante para ter noção do que estamos à espera de observar no raio-x. Um paciente que diz que já teve um quadro de febres altas, fortes dores de barriga, foi no centro, acusou o Vidal, embora o Vidal não seja um exame específico para febre tifoide, não é? Mas vai lá, teve aí uma cifra muito elevada, fez o tratamento, demorou 4 semanas e volta com um quadro súbito de dor abdominal, com abdômen d'água, meus caros. Vamos pensar numa complicação severa aí da febre tifoide, tá? Quase sempre estão as perfurações, mas também temos as perfurações pelas úlceras pépticas, que é muito frequente. Quando falamos em síndrome hemorrágico, estamos a nos referir principalmente aos traumáticos, não é? E no fórum ginecológico para as mulheres, as gravidezes ectópicas,
Temos sempre que pensar, quando vemos uma paciente jovem, idade fértil, que chega sempre no nosso banco de urgência com uma dor peritoneal, tá? Um quadro com exame físico, com a manobra tem reações peritoneais. Meus caros, não vamos pensar em coisas complicadas. Vamos pensar naquilo que realmente mata, tá? Exame físico, mucosa hipocorada, paciente sudorética, pulso taquicárdico, correm com essa paciente. O mais frequente são as gravidezes ectópicas. Tá? Aí, punção na hora, sangue que não coagula, bloco. Aí não precisa de raio-x, não precisa de nada. Bloco direto. Tá? Temos também, além dos quistos hemorrágicos, rotos. Tá? Também é uma das causas muito frequentes dos síndromes hemorrágicos. Tá? Traumas abdominais. Para quem já fez banco no Prenda ou no Maria Pia, é o dia a dia de sexta e sábado. Né? Aí dispenso comentários. E também temos os síndromes vasculares. Atenção, o abdômen agudo vascular, muito importante. Quando falamos do vascular, estamos a falar do quê? Estamos a falar das tromboses mesentéricas, que é muito frequente, tá? Que também dão um quadro de abdômen agudo. O paciente também fica com reação peritoneal. Muita atenção. E tem também a sua apreciação radiográfica. Tá? Por norma, o abdômen agudo vascular, de causa vascular, né? Isso por uma trombose mesentérica, alguma obstrução a nível da artéria mesentérica, eles cursam sempre com uma pneumatose intestinal. O que é que vem a ser a pneumatose intestinal? Vai ser a presença de múltiplas bolhas a nível da parede das ânsias intestinais. Nós vamos ver que a ânsia vai ter múltiplas áreas radiotransparentes, ou seja, pretas, não é? Aí bem insinuando o conteúdo e o contorno das ânsias. Tá? Aí vamos falar da pneumatose intestinal, que é uma das consequências das tromboses mesentéricas. Ok? Ora bem, aqui, né, estamos a falar das causas de síndrome hemorrágico, como a gravidez ectópica, a ruptura de quiste do ovário e a ruptura de aneurisma. Atenção, temos sempre que pensar nesse patamar quando estamos presentes no banco de urgência. Tá? Quais são as técnicas mais úteis para descartar o síndrome hemorrágico? Maioritariamente delas estamos a falar da ecografia, ultrassonografia. Já falando dos aneurismas, né, vamos falar da ecografia e do TAC, que também nos ajuda muito, né, para o diagnóstico dos mesmos. As causas de síndrome peritoneal. Pensando no perfurativo, quais seriam as técnicas de imagem que facilmente nós utilizamos? Vamos encontrar aí o abdômen simples, raio-x do abdômen simples e a tomografia, que nos ajudam muito em detectar aqui os síndromes perfurativos. Né? Quando pensamos em diverticulites, enfermidade de Crohn, estamos a falar de exames contrastados do intestino. Tá? Apendicites, colicistites e pancreatites, a ecografia e a TAC nos ajudam muito. Mas atenção, o raio-x simples do abdômen também nos dá aportes dessas mesmas entidades. Tá? Vamos supor o caso das colecistites. No caso de ser uma colecistite litiásica, nós podemos observar a presença de cálculos, imagens calcificadas a nível da projeção da vesícula, certo? Bem ali no hipocôndrio direito. Tá? Quando pensamos numa colecistite alitiásica, tá? Causada por algum germe, por alguma bactéria aeróbica, aí vamos ver presença de radiotransparência a nível do contorno da vesícula. Tá? Devemos pensar nesse tipo de patologias. Quando pensamos numa pancreatite aguda, temos que lembrar que uma das causas, não é, das pancreatites agudas são as litíases. Tá? Uma das causas mais frequentes das pancreatites
depois vamos ter as causas tóxicas e etc. E que na fase aguda nós vamos ver um pâncreas dilatado, ou seja, aumentado de tamanho, edematoso e com líquido na periferia. Esse mesmo líquido, em alguma das vezes, tendo em conta a proximidade da cauda do pâncreas, tá, com o hemidiafragma esquerdo, esse líquido transsuda e sobe até as camadas pleurais. E vendo um derrame pleural à esquerda, é um dos sinais de uma pancreatite aguda. Tá? Daí que eu digo sempre, quando estão perante um raio-x do tórax e vem um discreto derrame pleural à esquerda, nunca descartam a hipótese do paciente ter uma pancreatite aguda. Investigam o senhor, colhem bem a história e ajudem dos complementares. Ok? Então, ora bem, quando pensamos numa pancreatite crônica, tem alguns achados também que podemos observar no raio-x simples do abdômen, como é o caso, não é, das calcificações pancreáticas. Nós vamos ver múltiplas calcificações aí, bem na área de projeção do mesogástrico, que devemos pensar sempre numa complicação, né, de uma pancreatite crônica. Ora bem, as causas de abdômen agudo por trauma abdominal são múltiplas, né? Desde lesões de vísceras ocas, áreas de vísceras sólidas, lesões da própria parede abdominal, lesões do intestino, lesões da bexiga, ou seja, as técnicas mais úteis aí vai desde o raio-x simples, sempre começamos do mais simples ao mais complexo, tá? A ecografia e posteriormente a TAC. Tá? E também lembro-se que existem várias patologias que simulam abdômen agudo. Nem toda dor de barriga, a causa está na barriga, como se diz. Ou seja, nem toda dor abdominal, a causa está lá. Por exemplo, lesões a nível do tórax, desde uma pneumonia, um infarto pulmonar, um pneumotórax, um derrame pleural, um infarto do miocárdio, pode simular um quadro de abdômen agudo. Infecções no sistema nervoso, desde uma meningite tuberculose, uma tábua dorsal, uma herpes zoster, pode ocasionar e pode simular abdômen agudo. Lesões ósseas, lesões na parede abdominal anterior, doenças do reto peritoneal, algumas doenças sistêmicas, como as ciclémias, as intoxicações, podem sim simular um abdômen agudo. Então, atenção, nem todo abdômen agudo é abdômen agudo. Complica mais a coisa, né? Pois é, medicina é complicada. O problema é quando terminamos a faculdade, temos sempre essa percepção. Só sei que nada sei. Pronto. Quando eu pensava que sabia diagnosticar, afinal, me aparece mais um baú enorme de diferenciais que fico mais perdido. Mas é mesmo assim que funcionam as coisas. Então, daí que os exames complementares sempre nos ajudam a trabalhar. Vamos navegar um pouco no raio-x do abdômen, que é aquilo que nos toca hoje, certo? Aqui temos dois tipos de exame muito importantes. Reparem aqui, deste lado vemos um raio-x do abdômen simples, sem preparação. Aí, sem preparação, eu vou observar o quê? Vou observar gás a nível das ânsias intestinais, certo? Vou observar o material orgânico dentro do intestino, né? Estamos a ver aqui as fezes, tá? E, obviamente, não é em todos os pacientes, mas em alguns ainda conseguimos ver sombras, né? As nossas sombras, as nossas assombrações de alguns órgãos. Reparem que aqui eu consigo ver ainda a sombra do músculo psoas. Nós falamos, tá? Mesmo com um estudo não preparado, conseguimos visualizar essa sombra. Consigo visualizar aqui a sombra do rim direito, tá? Consigo evidenciar aqui a sombra do fígado. E reparem, se aqui está o limite da sombra do fígado e essa é a 12ª costela, obviamente que por aqui eu já posso dizer que o paciente tem uma hepatomegália. Por quê? Porque o limite do rebordo da sombra hepática já passou a 12ª costela. Certo?
Então, é importante ver sombras. Atenção, não somos espíritas, mas pronto. É importante ver assombrações no raio-x. Do outro lado, já vemos um raio-x devidamente preparado, né? O paciente já fez aquela preparação com laxantes, já fez o custo de limpeza e retiramos todo o material orgânico, tá? Eu acho muito chique falar, em vez de falar fezes, falar material orgânico. É porque tive um paciente que me falou assim, eu falei, o senhor identificou? O tipo falou, epa, senhor doutor, eu era um português, eu ainda não estou com dificuldades em tirar o meu material orgânico. Eu falei, uou, gostei. Sim, senhora. Então, peguei a história do material orgânico, é mais chique, não? Vamos lá. E aqui por baixo temos um estudo do abdômen patológico. Ora bem, alguém quer comentar esse estudo aqui, esse raio-x do abdômen patológico? O que é que podia ser? Vou dar uma ajuda. É um senhor de 60 anos que veio ao vosso consultório porque há 3 dias não libera materiais orgânicos. É um indivíduo que liberava todos os dias. Ficou 3 dias sem liberar material orgânico, e veio à vossa consulta. E fez este raio-x aqui. O que é que pode ser? Obstrução intestinal ou síndrome do Crohn, por causa da idade, talvez. Oclusão intestinal, síndrome de Crohn. Isso gera outras questões. Síndrome de Crohn, por quê? E como é que se observa o síndrome de Crohn? Desculpe, estou a falar com quem? Às vezes estou a perguntar a um estudante do primeiro ano e isso é violência. É estudante do primeiro ano também. Primeiro ano. Bom, Sim. vou te aliviar. Vou aliviar. Isso é uma questão para quem? Doutora Joana. Aqui, o que é que temos? O que é que parece que possa ser? Este raio-x aqui de baixo. Não escuto. Doutora Joana, tem que habilitar o microfone. O microfone está bloqueado. Está me a ouvir? Perfeitamente, perfeitamente. Diga, doutora Ok. Joana. Sim. Que diagnóstico é? Só quero o diagnóstico. Diagnóstico? Sim. Uma oclusão intestinal. Sim. Mas ao teu nível, é central ou periférica? É central. Central? Bom, vamos ver daqui a pouco se estava certo ou não. Vamos lá continuar. Tá? Sim. Então, acima, sempre, que tipo de patologia tem, é importante o médico saber indicar que projeção vamos pedir para que o técnico de raio-x execute, tá? Principalmente quando pensamos no abdômen agudo. A primeira incidência é a incidência anteroposterior com paciente em decúbito supino, tá? Podemos pedir também uma radiografia do abdômen anteroposterior com paciente em pé. Mas, obviamente, isso caso o paciente consiga pôr-se em pé. Tá? Vamos pensar que o paciente estava extremamente debilitado e não consegue se pôr em pé. Ali, nós vamos fazer com que o paciente faça o raio-x do abdômen numa incidência de Pancoast. Qual é a incidência do Pancoast? A mesma do raio-x do tórax, em que o paciente vai ficar em decúbito lateral. Tá? Se o paciente também não
consiga pôr-se em decúbito lateral, ele vai permanecer deitadinho, tá? Aí vamos fazer uma incidência de Poppel, tá? Na qual o paciente vai estar deitado e a ampola de raio-x, tá? E a ampola de raio-x é que vai se projetar para o lado do paciente, tá? Aqui está o paciente. E a ampola de raio-x vai incidir lateralmente, tá? Lateralmente no paciente. Qual é o objetivo dessas mesmas incidências? Quer a de Pancoast, quer a vista de Poppel. O objetivo é de nós observarmos níveis hidroaéreos, tá? Níveis hidroaéreos são sinais patognomônicos de oclusão intestinal. Não existe oclusão intestinal sem presença de níveis hidroaéreos. Ok? Muito importante isso. A radiografia do abdômen lateral é muito importante. Para quê? Para vermos o reto do paciente, tá? Porque saber se tem gás no reto ou não também nos ajuda muito a saber e definir se estamos perante a uma oclusão mecânica ou se estamos perante a um íleo paralítico. Tá? Muita atenção. Aqui estamos. O que é que se procura nas diferentes projeções? Vamos procurar distensão gasosa das ansas, tá? Se essa radiografia mostra ou não distensão gasosa das ansas. E caso esse raio-x não for fidedigno, vamos ter que complementar com uma outra projeção na vista lateral, na incidência de Poppel, ok? Muito importante aqui. Reparem esta, que já é bem diferente da outra. Aqui, nós vemos distensão de ansas com gás, o que é normal, certo? Vemos gás. Mas aqui já vemos uma projeção diferente desse gás. Nós vemos gás em cima e embaixo líquido. Gás em cima e embaixo líquido. Aqui gás em cima, embaixo líquido. Gás em cima, embaixo líquido. Estamos a falar de níveis hidroaéreos, certo? Sempre que vemos níveis hidroaéreos, estamos a pensar numa oclusão. Tá? E é uma clássica oclusão em escada. Tá? O conteúdo já não consegue passar, porque tem algum grau de oclusão em algum determinado segmento intestinal, e automaticamente vai acumular líquido no seu interior e vai acumular gás. Tá? Aí, exatamente pela gravidade, tudo que tem gás sobe para cima e o líquido fica embaixo. Ponto parágrafo. Ok? Aqui nós vemos uma incidência de Pancoast, certo? Em que o paciente está deitado em decúbito lateral. Tá? Vemos aqui tórax e o abdômen. Ok? E qual é o objetivo? Procurarmos nível hidroaéreo. Sempre buscando níveis hidroaéreos quando pensamos numa oclusão. Mas esta é em decúbito lateral, certo? Aqui o paciente está deitado. Mas o que aconteceu? O raio-x é que foi dado de lado. Tá? O paciente em decúbito, deitadinho, e o raio-x é que incidiu de lado do paciente. Ok? E isto para quê? Para podermos observar os níveis hidroaéreos. Atenção, sempre que me falarem em oclusão intestinal, há que buscar níveis hidroaéreos. E não há melhor maneira de buscar esses níveis que no raio-x. Tá? Por favor, não mandem ecografia para pedir, ou quando estão com suspeita de oclusão intestinal. Na ecografia dá para ver, sim, alguns sinais, né? Ecograficamente conseguimos ver as ânsias dilatadas, conseguimos ver a luta
né, do conteúdo intestinal, aí as ânsias vão e voltam, o conteúdo, porque há um grau de oclusão. Mas se tiver muito gás, o gás é inimigo da ecografia, vai tapar, vai dificultar nós enxergarmos a parte mais profunda da coisa. E muitas das vezes não é compatível, não conseguimos visualizar nada, porque vai ter uma marcada helocólia e a ecografia não é efetiva. Tá? Daí que o estudo mais efetivo para o diagnóstico de uma oclusão intestinal é o raio-x, meus senhores. Tá? Simples, barato, mas temos que saber identificar e fazer o uso do mesmo. Tá? Aqui, muito importante, a vista de perfil. Tá? Como é que eu dou conta do reto? Muito simples. Vamos basear em algumas estruturas anatômicas. Tá? Consigo ver a coluna vertebral e aqui o osso do sacro. Certo? O espaço pré-sacro e aqui tem logo o reto. Aqui, idem. Coluna, certo? Sacro e aqui o reto. Qual é a diferença? Reparem, aqui não vejo gás, está todo ele opaco, está todo ele branco. Mas aqui eu vejo uma pequena imagem radiotransparente, bem à frente do sacro. Tá? Isso me diz se o paciente está com um quadro oclusivo que não libera materiais orgânicos, que não libera gás, certo? Eu penso, numa das minhas hipóteses, num ilho paralítico. Esse intestino deixou de funcionar. E quando ele deixa de funcionar, deixa também o gásito aí no reto. Tá certo? Quando há algum bloqueio mecânico, não vamos ter gás no reto. Então, para definir se o paciente está perante um ilho paralítico ou um quadro oclusivo, é muito importante olharmos o reto na vista de perfil. Tá? Atenção, não posso ver o reto numa vista como essa, anteroposterior. Não. Porque eu não consigo ver o espaço pré-sacro, que é muito importante. Tá? Eu só vou conseguir ver na vista de perfil, se tem realmente gás no reto ou não. Ok? Atenção. O raio-x do tórax é muito importante quando nós pensamos em casos de abdômen agudo, principalmente quando pensamos num pneumoperitoneu. Tá? E o que é que vou ver aqui? Vou ver presença de gás por debaixo da hemicúpula diafragmática. Tá? Vou ver o quê? Vou ver afecções a nível do tórax, que podem levar a um ilho paralítico. Por exemplo, há pneumonias da base do pulmão que podem levar a um ilho paralítico. Reparem aqui, neste caso. Tá? Vemos ânsias totalmente dilatadas. Consigo ver muito bem o que seria isto. Que assombração é esta? Pronto. Vocês vão sair daqui espíritas, todos vão ver assombrações. Essa sombra seria correspondente a quê? Alguém? Hepática. Exatamente. Sim, senhora, doutora, já está a ver assombrações. Isso é bom. Então, estamos a ver a sombra, né, hepática, certo? Bem definida, homogênea. Tá? E já notamos também que esse indivíduo tem uma hepatomegália. Repara aqui a última costela e repare aonde está chegando esse fígado. Né? O fígado aumentar o tamanho. Tá? Então, muita atenção ao raio-x a partir de agora. E vemos aqui essa marcada dilatação de ânsias. Reparem que aqui não consigo definir quem é central, quem é periférica, quem tem válvulas coniventes, quem tem austrações. Tá? Porque isso é uma característica dos ilhos paralíticos. Dificilmente, num ilho paralítico, nós conseguimos visualizar as austrações e as válvulas coniventes. Tá? Como vocês podem ter noção aqui neste raio-x. Ok? Então, muitas das vezes, o problema do abdômen está aqui em cima no tórax, como esse é o caso. Né? Que tem uma opacidade aí ligeira a nível da base do pulmão direito. E é essa opacidade que está a ocasionar este ilho paralítico.
Então, às vezes, nem sempre o paciente está a chegar com... Depois, os nossos doentes aqui, eles aguentam doença, tá? Ele pode ter um quadro de tosse, pensa que a tosse é normal, fez febre, a febre é normal, tomou seu paracetamol, Tolarem em casa, aí na esquina, aí naquela farmácia, passou, e só vem no hospital porque o abdômen agora tá grande, está com muito gás, muita flatulência, não consegue tirar materiais orgânicos, vem para o hospital. E nós nos apegamos no abdômen. É importante ver o paciente num todo, sempre. Tá? Muito importante isso, porque às vezes a afecção está no tórax e resolvendo isso, resolvendo a parte de baixo. Ok? As pancreatites também, muita atenção, podem levar isso. E entramos agora no síndrome perfurativo. O que é que pode causar aqui os nossos pneumoperitoneus? São vários. Uma das causas é a causa pós-cirúrgica, tá? Principalmente em pacientes que são feitos laparotomias. Aliás, as laparotomias. Ao fechar, obviamente, pode ter algum gás aí e vemos aí um pneumoperitoneu. As perfurações por viscerais ocas, tá? A passagem de ar através da própria parede abdominal. Pacientes que são submetidos à laparoscopia, biópsias, tá? Feridas, isso pode acontecer. Por exemplo, nas laparotomias, nas laparoscopias, principalmente que se injeta gás, né? Se insufla o abdômen, para a câmara poder visualizar aí todas as estruturas, depois nós temos que retirar esse gás que nós insuflamos. Muitas das vezes não retiramos todo ele e pode permanecer algum gás dentro da cavidade. E quando fazemos o raio-x, vemos. Estamos a ver aí um pneumotórax ou um pneumoperitoneu. Tá? Como se caracterizam os pneumoperitoneus, meus caros? Vai ser sempre a presença de uma radiotransparência imediatamente abaixo, certo? Da hemicúpula diafragmática. Ok? Vemos aqui que tem essa linha branca, que é o diafragma, e logo abaixo temos essa imagem radiotransparente. Tá? O mesmo aqui. Então, estamos a falar de um pneumoperitoneu. E pode ser minucioso. Nos passa facilmente quando estamos naquela correria do banco de urgência. Que não olhamos o indivíduo raio-x com uma boa sistemática. Daí, quando falamos da sistemática da leitura do raio-x do tórax, não? Falamos das hemicúpulas diafragmáticas, que temos que ser bem visualizadas, por causa, desses pequenos achados. Muito importante. Tá? Eles podem ser pequenitos, como também podem ser gritantes. Tá? E aparece grande aumento da radiotransparência. E está exatamente abaixo do diafragma. Tá? Aqui está a linha de diafragma e abaixo dele, entre o diafragma e o fígado, encontramos gás. Tá? Outro sinal muito importante é o sinal de Rigler, quando falamos das perfurações. O que é que vem a ser o sinal de Rigler? Vai ser quando conseguimos identificar a parede, certo? A parede do intestino. A parede das ânsias intestinais. Reparem aqui. Por quê? Porque dentro tem gás e fora, certo? Temos esse gás que está livre na cavidade. Então, conseguimos visualizar e muito bem, reparem aqui, a parede intestinal. Logo, vamos pensar no sinal de Rigler, que é patognomônico de uma perfuração, certo? De um pneumoperitoneu, tá? Atenção ao sinal de Rigler, tá? Aí vemos um abdômen com ânsias intestinais dilatadas, tá? E conseguimos visualizar a parede. Repara que em casos bem ligeiros, nós só vamos ver o sinal de Rigler.
Observe aqui. Tem essa ânsa. E aqui, nesse pequeno espaço, eu vejo gás dentro e gás fora. Sinal de Higler. Tá? E às vezes vocês não vão ver logo aqui em cima, no diafragma. Porque o gás está a começar agora a subir. Então, ele vai estar exatamente aí embaixo, mas por gravidade, né, vai subindo. O que quer dizer que vocês, observando o abdômen de forma sistemática, olhando para as ânsias e ao mesmo tempo procurando aquilo que nós pensamos na clínica, aqui estamos, sinal de Higler. Consigo observar a parede, porque tem o gás dentro e fora. Logo para a terra. Certo? Muita atenção. Quando falamos em síndrome oclusivo, certo? Vamos falar em causas congênitas, desde a estenose hipertrófica do píloro, as causas inflamatórias, desde as úlceras pépticas, as pancreatites agudas, as colecistites agudas, causas tumorais, como o carcinoma do canal pilórico, a invasão tumoral, e outras como o bezoar, certo? Bezoar, falar de bezoar é falar daquelas pessoas que têm o hábito estranho de estar a ingerir corpos estranhos, como cabelos, garfos, materiais metálicos, tá? Peças metálicas. Pessoas que há numa província, isso é importante sempre pensarmos, há uma província que bebe um chá que sai de uma árvore, que não me recordo agora o nome, que aquele chá dentro do nosso organismo se transforma em borracha. Tá? E aquilo oclui bastante. É uma das causas muito frequentes de oclusões quando vem pacientes, principalmente da província, não me recordo qual, mas é uma província que tem geralmente esse costume de estar a tomar esse chá, e esse chá produz, ele é feito como de um material que se faz mesmo a borracha, e quando está dentro do organismo, ele fica pétreo, e quando se abre, encontra-se aquilo, tá? E também temos o vulvo gástrico, então é importante conhecer também as províncias, cada um com o seu problema. Pronto. Então, dentro das oclusões gástricas, né, temos aqui o síndrome pilórico. Obviamente que estamos esperando a um estudo contrastado do estômago, né? Mandamos o indivíduo beber um meio de contraste, baritado, e ele vai desenhar toda a câmara gástrica. Não é? Mas o que é que nos chama a atenção? É que esse contraste, né? Temos aqui o fundo gástrico, certo? O corpo, o antro, né? E o píloro, certo? E vemos que esse contraste não passa pelo píloro. Vem que ele termina em um ponto agudo, formando um ângulo agudo, certo? Por quê? Porque há uma área de estenose. Há um processo inflamatório aí, o píloro fechou e o conteúdo não passa. Aí pensamos no síndrome pilórico. Mas antes de fazer esse exame, o paciente tem que ter clínica. Qual seria a clínica? Paciente com sensação de empanturramento fácil, certo? E quando ele insiste em comer mais alguma coisinha, vomita logo em seguida. Ao exame físico, recordem-se do basoqueu gástrico ou do chapoteu gástrico, que é quando nós, aí bem na posição do estômago, balançamos e metemos o nosso ouvido aí. O que é que estamos a esperar? Ouvir o barulho de água a mexer. Aquele barulho de água do bidon é o mesmo que vamos ouvir ali. Esse é o famoso chapoteu gástrico. Tá? Em caso de dúvida, vamos fazer o basoqueio gástrico, que é pegando no hemitórax do indivíduo, balançar e ouvir com toda a cautela, se tem ou não esse chacoalhar de líquido. Tá? Clinicamente, com o chapoteio ou basoqueio gástrico, eu não preciso de exame de raio-x contrastado. Eu já posso meter um X e falar síndrome pilórico. Tá? Mas, como estamos numa
sociedade em que temos que pôr provas e evidências, aí sim, mas aí sim temos que, obviamente, fazer um estudo que confirma a nossa hipótese diagnóstica e o mais recomendado é um estudo contrastado do estômago, certo? E o que é que vamos encontrar? Dilatação do estômago com uma área de estenose bem aí a nível do píloro, que vai impedir que o mesmo seja, que vai impedir a passagem do conteúdo, certo? Por esse mesmo canal. Ora bem. Causas de síndrome obstrutivo, tá? As mais frequentes no intestino delgado e no intestino grosso. Dentro do delgado, vamos ver as aderências, as hérnias abdominais, o biliar, a invaginação do intestino, a invaginação intestinal, que é muito frequente em pacientes de idade pediátrica, o vulvo do sigmoide, os tumores do intestino e o impacto fecal. Atenção! Muitas vezes, no banco de urgência, nós vemos oclusões que são facilmente recuperáveis, sem ir para o bloco. E essas vão ser por impacto fecal, impacto de matéria orgânica. Em pacientes que bebem pouca água, comem pouca verdura, as fezes ficam super, mas super duras. Tá? E facilmente, mesmo no banco de urgência, nós conseguimos, pelo toque, pegar esses fecalomas e em seguida fazemos um estimulador que o indivíduo vai para o quarto de banho e assunto resolvido. Tá? Mas é importante o toque retal, meus caros. É mandatório. Tá? É mandatório. Não sentem pena. Isso salva vidas. Salva vidas. Ora bem. E temos também as causas do intestino grosso, né? Tumores malignos, a enfermidade diverticular, que é muito frequente no cólon, os vulvos, e também as aderências, tá? Aderências porque é muito importante quando o paciente refere principalmente antecedentes cirúrgicos, tá? Alguém está a querer criar algum problema comigo, porque está aí a arriscar o meu ecrã, mas pronto. Vou ignorar com sucesso. Tá? Quem está a brincar com os ponteiros, por favor, sugiro que o pare. Tá? E as técnicas de imagem mais úteis, quando estamos a falar de causa obstrutiva, a primeira, e a que resulta sempre, é o abdômen simples, raio-x do abdômen simples. Em alguns casos, vamos contrastar esses mesmos indivíduos, né? E a posterior o TAC. Ok? Ora bem, qual é a diferença que vamos ter entre uma oclusão do intestino delgado e uma oclusão do intestino grosso? Muito simples. Ora bem, no intestino delgado, a dilatação vai ser central, enquanto que no intestino grosso, a dilatação vai ser periférica. No intestino delgado, nós visualizamos as válvulas coniventes e já no grosso, nós vamos ver as abstrações. Tá? Tudo bem? Ok. No intestino delgado, nós observamos níveis hidroaéreos múltiplos e pequenos. Tá? Que vamos falar dos níveis em escada. É muito importante esse detalhe. Quando a dilatação, os níveis são centrais e quando são do intestino delgado, são pequenos, certo? E múltiplos em escada. Já os do intestino grosso, nós vamos ver níveis hidroaéreos largos, grandes e poucos, tá? E quer na oclusão central, quer na oclusão periférica, nós não observamos gás no reto, ok? Reparem aqui, numa dilatação do intestino delgado, certo? A dilatação vai ser central, certo? E nós vamos visualizar estas linhas,
que saem de um ponto para o outro, tá? Reparem, sai de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, de um ponto para o outro. Quem tem essa característica são as válvulas coniventes, tá? E aí vocês vão ter a certeza que estamos a ver uma oclusão intestinal central do intestino delgado, ok? Aqui temos outro exemplo. Doutora Joana, já vi o teu nome. És tu que estás a arriscar o quadro. Atenção com as crianças aí em casa. Então, aqui temos outro exemplo, tá? Das válvulas coniventes, tá? Esses pontos que saem de um sítio para o outro, muito importante essa característica. E a presença dos números níveis hidroaéreos, tá? Em escada, eles são pequenos, não são largos, tá? Muita atenção. E a ausência de gás no reto, isso obviamente numa vista de perfil. Já no cólon, o que é que vamos ver? Uma distensão, né? A predomínio periférico, como podem ver por aqui, certo? Nós observamos as austrações, reparem que as austrações diferem das válvulas coniventes, por quê? Porque elas saem de um ponto e param no meio. Elas não seguem, tá? Saem de um ponto e param no meio. Um ponto, param no meio, um ponto, param no meio. Tá? Isso é uma característica muito importante aqui das austrações. Vocês têm que ter em conta sempre. Tá? A ausência de gás no reto e reparem a largura desses níveis hidroaéreos. São mesmo largos. Ok? E são periféricos. Tá? Aí voltamos à mesma imagem anterior que vimos. Uma dilatação, certo? Periférica e, olha, aqui só tem 2 níveis hidroaéreos, mas são 2 níveis grandes, tá? Totalmente periféricos. Aqui, né, temos o nosso vulvo do sigmoide, a famosa imagem em grão de café, tá? Eu já tive a sorte de participar em mais de 10 cirurgias, porque antes de fazer imagiologia, eu fui um pequeno cirurgião, tá? Até agora ainda gosto de cirurgia, mas pronto, acredito que dou mais contribuição na imagiologia. Até porque são poucos. Cirurgiões já há muitos, mas realmente gosto muito de cirurgia, tá? Então aqui você tem uma noção dessa imagem, o porquê dessa marcada radiotransparência e o porquê desta linha aqui no meio, tá? Porque a ansa dilata. O intestino grosso, cara, é grosso, dilata mesmo, tá? Cirurgicamente, nós pegamos nessa dilatação, a gente desenrola o volvo, tá? A gente introduz um tubo pelo ânus para a saída desse gás que está aqui contido. E vos garanto que não há ambiente e perfume forte que desinfeta o bloco. Não há máquina N90, não há máscara N95, PPF3. Quer dizer, aquilo só se fosse aquelas máquinas e máscaras ergométricas que não entra ar por nada para se safar desse cheiro. Então, todos os cirurgiões, bato pala. Respect. Não é fácil. Tá? Aqui podemos ter uma outra visão da formação da imagem em grão de café. Certo? Que é exatamente a parte da ansa que gira e torce. E esta zona aqui do meio, dessas 2 ansas, né? Da parte da ansa enrolada, que vamos ver essa linha radiopaca no centro. Tá? Então, quando você vê um abdômen com uma radiotransparência como esta, com essa linha aqui que vai dividir, não pensam 2 vezes. Imagem clássica em grão de café, vulvo sigmoide, caminho, bloco.
Tá? Também podemos ver essa mesma dilatação na tomografia, né? Mas como vocês puderam ter visto que muitas coisas se selecionam somente com o raio-x simples do abdômen. Se a vossa instituição tiver um tomógrafo, bom proveito. Mas temos que trabalhar com aquilo que temos em mãos. E em mãos é o raio-x. Então é nisso que vamos fazer o nosso foco. Tá? Ilho paralítico, nada especial. O que é que vamos ver no ilho? Gás disperso, quer no intestino delgado, quer no intestino grosso. Reparem que ele não possui austrações ou válvulas coniventes. Tá? Dessa feita, tem gás no reto e não há modificação evolutiva do padrão aéreo abdominal. As ânsias, quando decidem parar, param mesmo. Vocês vão repetir um dia depois e vão estar no mesmo sítio. Não vão de férias, estão mesmo aí à vossa espera. À espera que vocês ajudam a tratar esse mesmo indivíduo. Reparem que aqui temos essa marcada dilatação. Tá? Aqui não conseguimos dizer qual é central, qual é periférica. Está tudo distribuído difusamente. Aqui não conseguimos ver se tem válvulas coniventes ou austrações, certo? Não conseguimos. Tá? Em algumas situações até podemos encarar aqui alguns níveis hidroaéreos, tá? Não é muito frequente. E às vezes também podem, não é frequente, mas podem ver também austrações, reparem aqui. Tá? Mas a maior parte não consegue definir se tem ou não válvulas coniventes ou austrações. E claro, na vista lateral, vejo aqui o reto. E o que é que vejo por frente ao reto? Gás. Presença de gás no reto. Muito importante para o diagnóstico de certeza do ilho paralítico. Vamos supor que vocês estão em dúvida. Tem nível, é oclusivo, é mecânico, não é mecânico? Fazem a vista lateral e vão tirar dúvida. Se tiver o gás logo à frente ao sacro, vem aqui o sacro, e logo à frente ao sacro tem gás no reto. Então, podem ter certeza que é ilho paralítico. Ok? Se fosse mecânico, aqui estaria todo ele radiopaco, todo ele branco. Tá? Aqui temos outro exemplo que vimos bem ali. Um ilho paralítico, por quê? Por um processo inflamatório da base do pulmão. Tá? A diferença entre oclusão mecânica e ilho paralítico. Muito importante. No ilho paralítico, vamos ter gases dispersos nas ânsias, quer delgadas, quer grossas. No mecânico, o gás se vê contínuo em várias ânsias, tá? Ou é central, ou é periférico. No paralítico, não se visualizam válvulas coniventes nem austrações, mas já no mecânico se vê essas mesmas válvulas. Tá? No ilho paralítico, excepcionalmente, podemos ver níveis hidroaéreos, mas já no mecânico sempre vamos ver níveis hidroaéreos, meus caros. No ilho paralítico, há gás no reto, isso é real. No mecânico, não vamos observar gás no reto. No ilho paralítico, não vamos ver modificação evolutiva. Já no mecânico, como tem aquele sinal de luta aí do conteúdo a querer vencer o obstáculo, vamos ver essa mudança do padrão gasoso. Tá? O que é que pode ocluir? Múltiplas coisas. E no nosso banco de urgência, nós estamos dispostos a muitas coisas que podem ocluir. Tá? Eu, pessoalmente, já vi coisas nada a ver. Eu já vi mus a nível do reto. E uma vez que entra, já não sai. E o pior é que os pacientes mentem. Vão chegar no banco de urgência dizendo que só estão com um ligeiro desconforto abdominal. E quando vocês fazem o toque, daí que eu digo sempre, fazem o toque, vão sentir algo duro no reto. E aí, quando fazem o raio-x, vão ver isso. Esta estrutura meio que ovoide, né? Que não é nada mais, nada menos do que um brinquedo do sexy shop.
está muito frequente. Tá? Não estou ouvindo nada. Repare que esse raio-x com uma lata, acho que é Nívea, que foi introduzido e já não sai. Tem que ir para o bloco tirar. Tá? Essa eu já vi. Cuca. Lá para dentro. Já não sai. Pode causar, certo? A presença de corpos estranhos a nível do intestino. Não brinquem com as coisas. Nós aqui estamos num mundo em que, aliás, não vamos falar no mundo, vamos falar da nossa sociedade atual, que está doente. Atenção. Está mesmo doente. Nós já estamos a chegar num patamar em que daqui a pouco já vamos ter clínicas vocacionadas, centros vocacionados a pacientes que são ninfomaníacos. Parece que não, mas já estamos a andar por aí. E já se vê esse tipo de achados cá, que é muito frequente. Querem homens, querem mulheres. Atenção. Tá? Reparem aqui esse raio-x com esse grande corpo estranho que vai pelo reto, sigmoide, e olha onde atingiu. No ângulo esplênico. Tá? Feito de borracha. E isso pode passar. Certo? Isso é uma tomografia de um paciente semelhante que introduziu no seu orifício natural, né, uma estrutura polipoide, sei lá, e que, obviamente, uma vez introduzido, esses mesmos brinquedos são retirados via cirurgia. Meus caros, tenho por sim terminado esta apresentação do abdômen agudo. Espero que realmente serviu de alguma ajuda, tá? Comunicar-vos que dia 31, vamos retomar aos nossos cursos, tá? Dessa feita vamos fazer cursos presenciais e por essa mesma via, Zoom, tá? Vai ser um módulo contínuo. Vamos falar de tomografia do crânio, tá? Leitura e interpretação de tomografia do crânio, tá? Vamos fazer uma ênfase nos acidentes vasculares cerebrais, vamos fazer uma ênfase nos traumatismos, tá? Aquilo que chega principalmente no nosso banco de urgência todos os dias. Nós damos conta que muita gente, quando pega uma tomografia, fica perdido. Por quê? Muitas das vezes, os centros que fazem as tomografias não vêm com os laudos, não vêm com os relatórios. Ou mandam as fotografias, ou mandam a imagem gravada em CD. E o médico, às vezes, está numa zona em que não tem imagiologista que pode facilmente aferir um relatório. Então, meus caros, há necessidade de nós, médicos, termos domínio básico de interpretação correta de uma tomografia do crânio. Tá? É nessa senda que a SSD vai começar a elaborar um outro ciclo de cursos e desta feita será presencial e quem não puder estar presencial vai poder fazer via online. Tá? Sobre tomografia do crânio. Bom, algum comentário? Estou ao vosso inteiro dispor. Já está tarde, já vai começar o telejornal. Alguma questão? Alguma dúvida? Nenhuma questão, nenhuma dúvida. Posso pôr mais umas imagens e ver se aprenderam alguma coisa? É justo, né? Também acho. Vamos só pôr as primeiras. Vamos lá.
Quem arrisca? Diagnóstico. Pneumoperitoneu. Perfeito. Neumoperitoneu. Diagnóstico. Intestinal. Vulvo intestinal. Sinal em Grão de café. grão de café. Perfeito. Associado a uma escoliose. Escoliose certo? sinistro. Convexa. Escolhoso. Escoliose sinistra convexa. Perfeito. Ali, o que é que temos? Uma apendicite aguda secundária fecalito. Perfeito. Quer dizer, isso aqui é só disparar. Aí, o que é que temos? Volvo de sigmoide, com imagem de Perfeito. grão de café. Ah, até já acabou. Até fiquei triste. Ainda temos alguma imagem aqui? Tem. Esta aqui, o que é que é? O que é que temos aqui? Uma oclusão intestinal periférica. O que é que vês? Vejo dilatação das ânsias intestinais com 2 níveis hidroaéreos Pequenos ou largos? largos e escassos. Largos e escassos. Sim, São dois. senhora. Perfeito. Meus caros, desejo fundo do meu coração que quando estão perante a um abdômen agudo, radiológico, principalmente esses focos, as oclusões, os pneumoperitoneus, não vos escape do vosso olho. Tá? O sinal de Rigler, muita atenção. Mas, acima de tudo, é a clínica que vai vos dar esse detalhe. Ok? A clínica é a mãe de tudo. É aquilo que vai nos orientar a observar o raio-x. Tá bem? Muito obrigado pelo tempo que tiveram aqui comigo. Continuação de boa noite. Voltamos a estar em breve juntos aqui no seu receptor. Bem, obrigado igualmente, prof. Foi muito boa a aula. E nos vemos em breve. Obrigado. Até quarta-feira. Até quarta, estaremos com o Dr. Eric. Igualmente, prof. Tá bem. Muito obrigado, tchauzinho. Continuação de boa noite a todos. Obrigada igualmente.